Eu queria ter gravado antes. Eu tentei, mas ninguém me ajuda. Eu faço tudo sozinha. É difícil. Você acha que é fácil fazer isso sozinha? Eu não tenho apoio de ninguém, de ninguém. Fala pessoal, eu sou a Ligiane e no vídeo de hoje, vitimismo. Olha, tem pessoas que dizem que a doença do século é a depressão, outra doença que cresce muito, o câncer e agora o Covid. Mas eu ouso lhe dizer que a doença que tem crescido a cada dia de uma forma estrondosa é o vitimismo. Qual o problema do vitimismo? Eu vou te falar. Toda pessoa que se encontra em lugar de vítima, ela se encontra estagnada. Ela não reage, ela não faz nada. A vida dela fica improdutiva, infrutífera. Desde já eu quero deixar bem claro que eu não estou a me referir a pessoas que realmente passaram por situações reais de abuso, quer seja psicológico, físico, emocional, financeiro. Eu não estou a dizer dessas pessoas que estavam vulneráveis a uma situação. Eu estou a falar com outro grupo de pessoa. Eu estou a falar com você, eu estou a falar comigo. Eu não tenho dúvida nenhuma que você passou por uma situação triste, que é aquela história que a gente senta debaixo do pé de amora e chora. E que, se você bem observar, as pessoas que estão ao seu redor, se você pergunta qual é a história dela, você vai ver que ela tem uma história às vezes muito pior, que você recolhe-se e fala, nossa, a minha não é nada perto dessa daqui. Todos nós temos histórias tristes, onde sim, provavelmente a maioria sofreu algum tipo de abuso, quer seja mental, físico, emocional, financeiro. Muitos passaram por isso. Mas a questão aqui não é contar a sua história e ficar emotivo e chorar e tudo mais, porque nós já fizemos isso. Eu creio que você já teve o seu momento de chorar e lamentar. Eu quero saber agora, e eu te pergunto assim, ó, o que você vai fazer com isso? Vai passar o resto da vida chorando e lamentando? Ou vai pegar essa situação de frustração, de abuso, de lugar onde você realmente foi vítima e vai ser um degrau na sua vida para você continuar? Ou vai ficar lá chorando pitangas o resto da vida? O que você me diz? Talvez você tá me ouvindo agora e acha que não tem problema nenhum ficar chorando o resto da vida, ser aquela pessoa extremamente melancólica o resto da vida, todos os dias lembrando daquilo que te fizeram e querendo mal para aqueles que fizeram você mal, porque uma pessoa ferida tem a tendência a ferir. Pessoas feridas têm tendência a ferir. E a partir de agora você já tem uma nova informação. Sabe aquelas pessoas que andam te ferindo? Pois é, provavelmente ela foi ferida primeiro e ela não soube lidar com aquele sentimento e reproduz nas outras. Então, se você também é esse que faz isso ainda, para agora, dá um tempo. Deixa Deus trabalhar e curar sua ferida. Porque enquanto a ferida não for curada, ela vai reproduzir, ela vai doer e você vai descontar no próximo. Vou te contar uma historinha aqui bem rápida. Tá lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 a 23. Davi, sabe, conhece Davi? Nosso Davizão que matou gigante, que virou rei depois de ser um pastor, venceu, fez um monte de coisa. Em certa ocasião, Davi tomou uma mulher casada para ele, fez de forma sorrateira com que o marido dela fosse morto em frente à batalha. Ele era um dos guerreiros de Davi. E essa mulher, chamada Betseba, ficou grávida. E ele levou essa mulher para o pé dele. Só que Deus usou o profeta Natan para chamar a atenção dele, que ele havia feito mal e tudo mais. E falou que ele seria castigado. E o que aconteceu? Quando a criança nasceu, a criança ficou doente por 7 dias. E Davi, quando soube dessa situação, ele se rasgou, jogou-se no chão, chorou, lamentou, pediu a Deus de toda forma possível. Mas sabe o que aconteceu? A criança faleceu. E as pessoas que estavam próximas de Davi ficaram a pensar, nossa, se quando a criança estava doente ele ficou nesse estado, imagina quando a gente falar que ela morreu. Mas tinham que contar. Então chegaram até ele e disse, Davi, seu filho morreu. Então, como que instantaneamente, quase, suponho eu,
Ele se levantou, tirou a roupa, foi tomar um banho, pediu para comer e todos ficaram assim, como assim? Ele estava chorando, se lamentando, se rasgando agora. Aí perguntaram para ele, Davi, mas o que aconteceu? Você estava assim, agora de repente está todo contente? Ele falou assim, enquanto eu podia clamar a Deus pela vida da criança, eu clamei. Eu fiz o que eu pude naquele momento. Mas agora que já não tenho o que fazer, eu tenho que me recompor. Afinal, ele tinha um reino para tomar conta. E é isso que eu quero que você e eu aprendamos com ele. Tinha uma situação difícil? Tinha. Só quem perdeu um filho aqui sabe a dor que é. Foi uma situação difícil? Sim. Ele sofreu? Sofreu muito. Mas quando aquilo acabou, ele retomou e continuou a vida dele. Foi próspero em um monte de coisa, teve outras guerras, mas eu quero que você fique com essa. É para te dizer que se a situação já aconteceu, pega agora, se recomponha e comece de novo, continuando a confiar em Deus, porque sabe de uma coisa? Todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Tudo que aconteceu na sua vida de bom e ruim vão cooperar para o seu bem. Não sou eu quem digo, não. É a palavra do Senhor. Essa foi a história de Davi, mas eu poderia te citar aqui inúmeros e inúmeros nomes de homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença na sua época, onde eles realmente tinham a razão para se lamentarem, chorarem e não fazerem nada. Mas eles resolveram agir contrariamente, não confiando na própria força, na própria sabedoria, no próprio eu. Não, eles confiaram em Deus. Martin Luther King foi um deles. Eu tenho um sonho. Essa frase é famosa até hoje. Já pensou naquela época onde os negros eram desprezados, eram a parte da sociedade, Martin Luther King tivesse cruzado os braços, sentado no chão e chorado? Ou seja, tudo aquilo que vem de ruim contra a nossa vida, isso na mão de Deus é mudado em glória para Ele, para mudar situações, para mudar uma geração, para mudar vidas. Ei, qual a situação que tem te acontecido? Você foi vítima? Não tenho dúvida nenhuma disso, mas saia da mentalidade vitimista, não passe o resto da vida chorando por causa disso. Sabe qual é o perigo? Quando nós nos colocamos em posição de vítima e a mentalidade vitimista, a cultura do vitimismo que vem contra nós de forma forte, nós não fazemos nada. É esse o problema. Absolutamente nada. A sua vida fica estagnado. Você não vai nem para frente nem para trás. Sua vida tá assim? Comece a analisar. Você tem reagido contra a situação que tem vindo ao seu encontro? Ou você tem apenas relaxado e é isso mesmo, não tem mais o que fazer? Não é para isso que Deus te chamou. Nem a mim, nem a você. Os homens e mulheres que estão registrados na palavra de Deus e na história são homens vencedores, mulheres vencedoras que resolveram ir contra a maré, que resolveram ir contra as circunstâncias e situações. Sabe por quê? Porque eles eram bons? Não. Porque tem um Deus que é bom. E o mesmo Deus deles é o seu Deus, é o meu Deus. Por isso, olha, levanta-te da tua cama, faz da tua vida uma nova história, porque Deus quer te colocar em lugares altos, em lugar de vitória e não apenas de derrota. Quer mais de Deus? Ele tem muito mais para você. Pessoal, esse vídeo é para você se levantar e pegar a sua história e fazer dela um degrau novo para uma nova vida. Ainda dá tempo. Que Deus te abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua mente, para que você entenda quão boa é a vontade de Deus para ti. E independente da situação que você está agora, continue crendo. Ele tem lugares melhores para você e para sua casa. Não te esqueça de compartilhar essa mensagem.
Tem pessoas que não conseguem nem levantar da cama. Tem pessoas que já desistiram da vida, já estão mortos em vida. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Força, fé nele. Fique em paz e até a próxima.